Gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função afim é uma reta oblíqua aos eixos x e y, isto é, não paralela a nenhum dos dois eixos. Ela tem duas formas de se apresentar. A função afim crescente, que é quando aqui é o x, aqui é o y, olha só o comportamento dela, aqui é a origem. A reta ela vai ficar assim, ó, sentido crescente. Quando você olha da esquerda para a direita, observe que ela vai subindo. Vamos fazer algumas observações em termos dessa função. Ela é do tipo ax mais b. Esse a é conhecido como coeficiente angular. Algumas vezes ele é chamado de taxa de variação. O que ele define? Se esse a for maior que zero, ou seja, se ele for um valor positivo, ele vai definir que a função é crescente. Então, você já sabe, se o valor do a, que é aquele número que acompanha o x, for um valor positivo, nós já sabemos que a função ela é crescente. O b é chamado de coeficiente linear. Ele aparece aqui no gráfico. Ó. Ele aparece bem aqui, é onde a reta ou a função corta o eixo do y, nesse ponto bem aqui no b. Observem que o b, que é o coeficiente linear, ele aparece aqui no gráfico, mas o a não aparece. Ó. Não aparece o a aqui. E tem mais um outro elemento que aparece aqui, ó, que é quando a reta da função corta o eixo do x, que nós vamos chamar de x'. Esse x' é chamado de raiz da função, que nós vamos ver mais adiante com o nome de zero da função. A outra função é a função afim decrescente. Ó. Nós temos aqui o eixo x das abscissas, ordenadas, e aqui a origem. Ele vai ficar assim, ó, caindo. Ó. Quando você olha da esquerda para a direita, ele vai caindo. A função aqui é do tipo ax mais b, ou seja, uma função afim. O a continua sendo o coeficiente angular, só que ele não vai aparecer aqui no gráfico. Apenas o valor que aqui vai aparecer negativo, ó, a menor que zero, vai definir que a função afim é decrescente. O b, ele aparece, né, que ele é o coeficiente linear, ele é o ponto onde a reta da função corta o eixo do y, ó, bem aqui ele fica. O outro ponto de destaque é o x', que é o chamado raiz da função, o zero da função. Raiz de uma função afim. Chama-se raiz ou zero de uma função afim o valor de x que torna a função igual a zero. Então, nós vamos ter que o valor de x', que é a raiz, quando você substitui na função, ele faz com que essa função chegue a um resultado igual a zero. Então, se esse x' é raiz, quando eu substituir aqui na função, já que ela é uma função afim, ax' mais b tem que dar igual a zero. Eu vou passar o b para esse outro lado aqui, ele vem negativo. E o a que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós temos que x' igual a menos b sobre a, esse valor aqui, ele é conhecido como raiz da função afim ou zero da função. Tá? Basta você identificar quem é o b e o a, aí você joga aqui e você vai saber quem é a raiz. Vamos ver um exemplo? Calcule a raiz de cada função afim definida abaixo. Vamos supor que na letra A seja f de x igual a 2x mais 3. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos verificar que o a é igual a 2. Olha, ele é um valor positivo. Eu sei que essa função aqui é crescente. O b é igual a 3, que é o termo que está sozinho. Vou substituir agora aqui, já que eu quero descobrir a raiz ou zero da função, x' é igual a menos b sobre a, e vou substituir esses valores que eu encontrei aqui. Ó. Então, vai ficar menos, o b é 3 e o a é 2. Ou seja, é o ponto onde a reta da função corta o eixo das abscissas, ou o eixo do x. Vamos ver um outro exemplo? O b é f de x igual a menos x mais 2. Eu vou tirar aqui, fazer que o a é igual a menos 1, ó, quando não aparece aqui nada, só pode ser 1, ele é negativo, então o a é menos 1. O b é esse valor que está sozinho, então o b é 2. X' é menos b sobre a. O b é 2 e o a é menos 1. Cuidado com o jogo de sinal aqui. Ó. Menos com menos dá mais e 2 dividido por 1 é 2. Então, o valor da raiz da função aqui vale 2, que é o ponto onde a reta, né, que é da função, corta o eixo das abscissas, ou do x.
Coeficiente angular de uma função afim. Imagina que eu tenho aqui o gráfico de uma função e eu quero descobrir qual é a lei de formação dessa reta aqui, que é uma função afim. Eu já sei que ela tem esse formato, f de x igual a x mais b. Quais são os valores que eu posso tirar daqui? O primeiro que eu vou tirar é o valor do a. Você tem que verificar aqui onde é que forma, com essa reta aqui da função, um triângulo. Poderia pensar nesse triângulo maior aqui, só que eu não tenho referência a respeito desse ponto aqui. Mas se eu considerar a partir desse 1, eu posso traçar uma linha pontilhada e aqui aparece o nosso triângulo. A partir desse triângulo, eu verifico aqui na vertical, daqui desse ponto até esse ponto mais alto, que é do 1 até o 4, eu tenho 3 unidades. E aqui no x, do 0 aqui até o 1, eu tenho uma unidade. O que vai ser esse a, que é o chamado coeficiente angular? O a será esse 3, que é o valor que está na vertical, dividido pelo que está na horizontal. Então, 3 sobre 1. 3 dividido por 1 é 3. Então, o valor do a, que é o coeficiente angular, vale 3. Ele vai ser positivo, porque a reta está crescente, né? E isso que define se que a reta é crescente ou não, o valor positivo do a. Quem é o b? O b é o ponto onde a reta corta o eixo do y. Se o eixo do y é esse, olha, ela corta bem aqui em qual número? No 1. Então, o b é igual a 1. Aí você monta a função. No lugar do a, você vai colocar 3 e no lugar do b, você vai colocar 1. A nossa função vai ficar assim. F de x igual a 3x mais 1. Essa é a lei de formação para essa função que está colocada aqui no gráfico. Vamos ver um outro exemplo? Olha, agora a função é decrescente. Tá? A função é uma função afim. Para você descobrir o a, olha, o triângulo já forma bem aqui. Nós já temos um triângulo aqui. Nós vamos pegar aqui, desse ponto aqui do 0 até o 4, nós temos 4 unidades. Desse ponto até aqui, que é a base do triângulo, nós temos 2 unidades. O a é sempre a vertical dividido pela horizontal, que no caso aqui é o coeficiente angular. Então, vou colocar aqui 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Isso quer dizer que o coeficiente angular aqui vale 2. Só que não podemos esquecer que esse gráfico é decrescente. Significa que esse a, quando eu for colocar lá na função, deve ser negativo. E o b, gente, é o ponto onde essa reta corta o eixo do y, que é exatamente nesse ponto, que é o 4. Eu vou dizer que o b é 4. Quando eu for montar a minha função, ela vai ficar assim, f de x igual a menos 2x mais 4. Não esqueçam que esse menos 2 é por conta da função estar decrescente. Se ela fosse crescente, como aparece aqui, esse valor aqui seria positivo. Gente, espero que vocês tenham entendido aí o assunto e que sirva para você resolver lá a lista de exercícios que foi proposta, ok? E na próxima aula a gente se encontra. Até lá!